Bom dia! Bom dia! Hoje eu gostaria de fazer uma coisa diferente. Eu costumo embaralhar todos os decks que eu vou usar durante o dia. Então eu resolvi usar esse tempo para a gente conversar um pouco. Vamos conversar um pouquinho sobre expansão da consciência, sobre muitas coisas que às vezes acontece que a gente não tem muito controle sobre. Hoje eu queria falar com vocês uma questão que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu. Por acaso alguém já te perguntou qual é a sua missão? O que você veio fazer aqui? O que você realmente ama fazer? Autoconhecimento, com certeza todo mundo já ouviu falar sobre isso e eu tenho certeza que muitos de vocês estão em busca desse autoconhecimento. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência nessa busca do autoconhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui eu deixei só as caixinhas dos decks porque eu, por exemplo, quando eu estou vendo algum vídeo de alguma taróloga ou tarólogo, é engraçado, vocês não estão conseguindo ver, mas os peixinhos eles estão... Vem cá, vem. Eles estão fazendo parte estão ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo levantar um pouquinho só para vocês terem uma ideia. Olha ali. Estão viradinhos para cá. A natureza é maravilhosa, né? Então, como eu estava falando, com certeza alguém já te fez essa pergunta, em algum momento isso já surgiu na sua vida, esses questionamentos, o que eu vim fazer aqui, como eu faço para cumprir o meu propósito no mundo. E eu vou contar um pouco da minha experiência. Eu comecei a me questionar sobre isso muito em relação à religião, tanto que frequentei algumas, fiz parte de muitas, liderei duas, mas eu não conseguia me achar dentro da instituição religião. Eu fui conseguir me achar quando eu comecei a estudar sobre lei da atração. Como eu comecei a ver as leis, na verdade a lei da atração é só mais uma lei, mas quando eu comecei a ver que tudo se move, que tudo está pronto, mas que a gente precisa entender quem a gente é, para saber aquilo que a gente fez e que a gente veio para cumprir, a nossa meta, nosso cumprimento aqui, né? E aí eu comecei a entender. Tive muita dificuldade para saber aquilo que eu gostava. Quando eu comecei a estudar a lei da atração em relação à prosperidade, aí eu fui entender que a gente só vai ser próspero, porque a prosperidade é diferente da riqueza, mas isso é um assunto para um outro bate-papo. A gente vai entender que a gente só é próspero quando a gente faz aquilo que a gente ama. Quando a gente consegue se completar, aí o universo vem e te supre todas as suas necessidades de forma assim surpreendente, de forma abastada, sabe? Com fartura. E aí quando eu entendi isso, eu comecei a ter dificuldade em saber o que eu gostava de fazer. Porque eu sempre fui uma pessoa que comecei muitas coisas, mas nunca terminei, porque eu não me achava, eu não era apaixonada por aquilo. E era muito difícil quando eu me questionava assim, o que eu faço de bom, o que é bom, o que eu amo fazer, o que me dá prazer. E eu não conseguia achar a resposta, eu tinha realmente muita dificuldade em achar a resposta dentro de mim, entendeu? Muita dificuldade. Foi quando eu usei as pessoas, usei uma forma horrível de dizer, né?
mas eu pedi ajuda de pessoas que conviviam comigo, de pessoas que me conheciam a fundo, de novos amigos, de pessoas que só haviam me conhecido por uma parte do tempo. E quando eu comecei a receber, a questionar essas pessoas, eu comecei a me entender, porque mesmo sendo pessoas totalmente diferentes, com exemplo, minha mãe, meu filho e uma pessoa que eu havia conhecido durante um tempo em um trabalho. Mas quando eu comecei a ver que as questões que eu fiz, as perguntas que eu fiz para essas pessoas, elas se encaixavam nas respostas, aí eu comecei a ver aquilo para o qual eu nasci, porque inconscientemente a gente já faz isso na vida, né? Então, quando eu comecei a fazer perguntar esse tipo de questionamento para essas pessoas, quando eu fui... É muito interessante. Quando eu fui olhar as respostas e fui, dentro dessas respostas, ver o que tinha de parecido, era tudo muito igual, com formas diferentes de ser ditas, mas com respostas muito, muito parecidas, sempre voltado para um mesmo lado. E aí eu comecei a entender qual que era o meu plano, o meu projeto, qual que era o meu propósito aqui nesse lugar. Isso me deu uma paz, uma tranquilidade, e foi por esse motivo que eu comecei a trabalhar com o tarô de forma maior. Eu vou começar a dar ênfase no YouTube, estou começando o Instagram, o Facebook, enfim. Porque eu entendi que através dessa ferramenta eu posso ser aquilo que eu nasci para ser. E antes eu já jogava cartas, eu já abria as cartas, tanto de baralho cigano quanto de tarô, mas para mim era hobby, eu não fazia isso com o intuito de uma profissão, porque ser tarólogo é uma profissão, né? O tarô, ele é terapêutico, ele realmente ajuda você a ajudar pessoas a seguir o seu caminho, a se encontrar em todos os sentidos, e eu não tinha conseguido enxergar isso dessa forma. E quando eu entendi, todas as perguntas que eu fiz me levaram a entender que o meu propósito é ajudar pessoas a se encontrarem, ajudar pessoas a, de uma forma ou de outra, resolver algumas questões do dia a dia, alguns problemas, alguns percalços da vida. E eu entendi perfeitamente que essa é a minha missão e que eu posso cumprir ela assim, conversando com vocês, que de repente também estão aí nessa busca por saber o que eu gosto, o que vai me realizar, o que vai me tornar feliz, né? O que eu vou fazer que vai me fazer feliz, qual que é o meu propósito aqui, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas. E essa é uma forma de ajudar, e eu vejo na leitura do tarô essa possibilidade, uma das possibilidades de estar ajudando as pessoas, que é o motivo pelo qual eu estou aqui, eu nasci. Eu vou falar para vocês mais ou menos, tá? Quais foram as perguntas que eu fiz para essas pessoas, que de repente vocês também podem fazer essa experiência. Ninguém tem nada a perder, né? Eu acho que pelo contrário, a gente só ganha em aprender. Eu só estou te dando o caminho que eu tomei, que funcionou para mim, e que eu espero que pelo menos abra um pouquinho mais a consciência e destrave um pouquinho os olhos daquilo que você é, daquilo que você veio para ser. Eu vou falar alguns tópicos, algumas perguntas. Eu não vou questionar perguntas, mas vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu cheguei a entender aquilo que eu vinha fazendo já inconscientemente
Eu já estava de uma forma inconsciente cumprindo com o meu papel, mas sem me comprometer com isso, uma coisa despretensiosa. E eu resolvi fazer da minha missão uma profissão, uma forma de ajudar as pessoas, uma forma de poder chegar ao maior número de pessoas. E foi assim, ó. Deixa eu ler aqui para vocês, mais ou menos, porque eu fiz algumas anotações. Quando alguém te pede ajuda, ela pede ajuda para você em que área da vida? Como assim, Fernanda? Tipo assim, as pessoas procuram você para pedir um conselho, para pedir uma ajuda, elas procuram você em que área? Em que área elas procuram você? Qual que é a maioria, assim, em porcentagem? Na maioria das vezes, elas te procuram por qual motivo? E quando acontece essas buscas, né? Quando as pessoas chegam até você, elas estão... você está onde? Você está em que lugar? Né? Naquele momento que a pessoa busca você para auxiliar ela de alguma forma ou de outra, você está num bom estado? Você está em boas condições? Ou é qualquer momento? Né? Como é que você consegue ajudar essas pessoas? Você ajuda de forma material? Você ajuda com conselhos? E aí, quando eu comecei a fazer esse tipo de pergunta, eu formulei, acho que foi 3 ou 4 perguntas dentro desses questionamentos que eu tinha comigo e mandei para essas pessoas. Inclusive, uma das perguntas foi qual é a missão? Qual você acha que é a minha missão? Para que você acha que eu estou aqui? Qual é a minha missão na Terra? Como você me vê fazendo isso? Então, assim, eu fui fazendo perguntas que me fizeram entender que o que eu tinha como missão era ajudar o próximo. Eu só precisava saber uma forma. E eu vi na leitura do tarô uma forma de estar ajudando ao próximo. E por isso que hoje eu estou aqui. Eu vou usar esse espaço, o canal do YouTube, para abrir tiragens diversas. Assim, eu quero abrir leituras intuitivas, eu quero abrir montinhos, eu quero fazer, de repente, por signos, entendeu? Quero abrir mesmo, mas também quero usar esse espaço para a gente poder falar um pouco sobre a nossa consciência, sobre o nosso subconsciente, sobre aquilo que a gente pode fazer para estar melhorando todos os dias, sobre como alcançar a prosperidade, qual é a diferença entre a prosperidade e a riqueza, qual é o caminho mais fácil, se é que ele existe, a lei da atração funciona, como que ela funciona. Enfim, eu quero expandir esse canal para a gente crescer junto. Eu tenho buscado muito sobre os assuntos que eu gosto e que me completam no momento. E eu tenho visto que as pessoas, muitas vezes elas esperam alcançar o topo daquilo aonde ela quer chegar, de onde ela quer alcançar, para poder começar a dividir com o outro, a fazer a sua parte, né? Em dar o seu melhor, em compartilhar com o outro aquilo que está te fazendo bem. E eu quero agir diferente, eu queria que a gente pudesse crescer juntos, com as nossas dificuldades, com as nossas alegrias, com os nossos sucessos, com técnicas que funcionam ou não, com a ajuda das nossas cartas, com tarô, com baralho cigano, enfim. E eu convido vocês a fazerem parte comigo dessa viagem que a gente vai fazer interna,
para que a gente possa expandir a nossa consciência, para que a gente possa muitas vezes mudar o nosso modo de pensar, que a gente possa mudar as nossas, não é mudar não, mas substituir as nossas crenças que muitas vezes vieram lá da infância e que elas nos impedem hoje de prosperar, de saber quem somos e para onde vamos ou para onde queremos ir, entendeu? E eu convido vocês para junto comigo viajar nesse mundo maravilhoso que é aí o nosso universo, que Deus deixou tudo pronto e preparado, nos fez filhos à imagem e semelhança para que aqui nós possamos viver o melhor da terra. Foi isso que Ele deixou para a gente. E é nesse caminho que eu quero seguir junto com vocês. Eu convido a vocês, se inscrevam no canal, deixem o seu joia, porque isso é bem importante. A gente está começando agora, então se torna muito mais importante ainda. Deixe seu comentário, dicas daquilo que vocês querem em relação às cartas ou mesmo em relação à expansão da consciência. Alguma dúvida que você pode ter certeza que se eu não souber, eu vou buscar saber para poder orientar dentro da minha simplicidade, dentro daquilo que eu conheço. E isso vai ser bom porque vai ser uma troca, né, de informações. Se você tiver uma técnica, um testemunho e quiser compartilhar, enfim, vamos montar uma família, vamos formar uma família para que a gente possa crescer, evoluir, expandir e mostrar ao mundo que nós podemos sim ser aquilo com o qual nós nascemos para ser, e alcançando isso, entendendo isso, alcançarmos a prosperidade no sentido total dessa palavra. No momento, o que eu posso fazer é agradecer a atenção, desejar a vocês um ótimo dia e gratidão eterna pela presença de vocês. Namastê.